E eu quero pedir que você abra novamente a sua Bíblia, no texto que o nosso querido pastor leu, no livro de Deuteronômio 31. E eu quero botar um tema a esta mensagem, sobre os que não enxergam além do Jordão. E eu peço a Deus que nesta manhã Ele nos inspire e abra o seu coração, a sua mente. O objetivo é, claro, glorificar a Deus por meio desta mensagem, mas que lhe traga esperança, possibilidade de prosseguir, forças para chegar do outro lado do Jordão, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo dias angustiosos, estamos vivendo dias preocupantes, seja em qualquer área que você olhar, nós estamos vivendo dias muito difíceis. E eu, introdutoriamente, quando eu olho para esse texto de Deuteronômio, na verdade, é o último sermão que Moisés pregou. É a última pregação do grande líder Moisés. Ele reúne o povo para repetir a lei para o povo. E ele faz a sua última pregação nos capítulos 31 e 32 de Deuteronômio, que também poderia ser chamado como exortações da travessia. E Moisés chama o povo e faz uma série de exortações ao povo. Mas uma das coisas, entre tantas outras, que me chamam a atenção, é que quando você lê esse texto de Deuteronômio, você não percebe nele rancor. Não há rancor nesse sermão. Não há nenhuma ponta de tristeza nesse sermão. Não há nenhuma ponta de desilusão nesse sermão. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Moisés havia guiado o povo por 40 anos no deserto. E Moisés deixa claro, depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhe, da idade de 120 anos sou. E hoje, já não poderei mais sair e entrar. Disse o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Irmãos, isso aqui é muito difícil. Para qualquer líder ouvir isso. Para qualquer pessoa ouvir isso. E Deus disse a Moisés, e não é Deus que conta para outro, é Moisés que reúne o povo e disse, Deus me chamou e me disse, você não vai passar o Jordão. E nós somos às vezes instruídos, ou ouvimos muitas pregações, que Deus está punindo Moisés. E não entrar na terra prometida era uma punição, e que esse texto aqui é uma punição, mas eu penso ao contrário, querido pastor Antônio José. Eu penso que esse texto é uma demonstração da graça de Deus. É uma demonstração do amor de Deus. É uma demonstração do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisava fazer isso, porque Deus não precisa prestar conta a ninguém. Ele é soberano. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele chama Moisés, vamos caminhar comigo. Um homem que vê, você vai ver isso no capítulo 32. Ou no capítulo 34, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Verso 4. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei, mostro-te
para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto e de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Percebam nessas narrativas que não há rancor. Não tem ninguém dizendo, mas rapaz, Deus, né? Deus é fogo, né? Deus não podia usar de misericórdia e deixar Moisés, pelo menos botar o pé na água do rio. E às vezes nós queremos julgar Deus com as nossas próprias compreensões. Mas Deus chama Moisés, Moisés, vamos dar um passeio. Tira Moisés do meio do povo, aquele que falava com Moisés com Deus face a face, e diz, vamos andar comigo. E a última visão dos olhos de Moisés foi a visão de Deus. Moisés, você não vai entrar na terra. Mas suba aqui, Moisés, olha lá. Isso não é uma punição, isso é demonstração de graça. Seus olhos nunca escureceram, seu vigor nunca terminou, mas eu estou terminando com você aqui, nos auges do seu dia, para que você veja que eu cumpro as minhas promessas. Então eu volto ao capítulo 31 para dizer que ao se preparar para seguir adiante, e essa é a minha palavra bem prática para você nesta manhã, ao se preparar para seguir adiante, olhe para trás. Veja o quanto Deus foi fiel e o quanto Deus guardou a sua vida. Quanto Ele alimentou a sua alma e proveu além das suas necessidades. Minha palavra para você nesta manhã é uma palavra de incentivo para seguir adiante. E eu sei que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas são contextos diferentes. Nesse contexto aqui, Deus diz assim, olhe para trás e veja como eu guardei vocês. Veja como eu abençoei sua casa. Veja como eu cuidei de você. Olhe pelos caminhos que você passou, poderiam ter lhe destruído lá atrás, mas eu guardei você. Sua família já podia ter sido destruída há muito tempo, mas eu guardei você. E às vezes nós precisamos, quando olhamos para avançar para alguma outra fronte de batalha que Deus tenha, nós precisamos, antes de seguir adiante, ao se preparar para seguir adiante, olhar para trás. Ver o quanto Deus é fiel e guarda a nossa vida e alimenta a nossa alma e provê além das nossas necessidades. E a minha palavra para você nesta manhã é essa: lembre-se que Deus jamais falhou, nunca se ausentou, nunca deixou de amar você. E creia que amanhã não será diferente. O Deus que caminhou com você até hoje, até aqui, Ele continuará a caminhar com você. Esta é a última pregação de Moisés. Foi possivelmente a mais emblemática, como eu disse, pois tinha como missão orientar o povo a seguir aonde ele não iria, além do Jordão. E como eu disse, esse sermão se encontra capítulo 31 e 32 de Deuteronômio. Então, esse texto e essa pregação trata-se de um convite para olhar atrás.
versículo 4, do capítulo 31, e o Senhor lhes fará, como fez a Seão, a Seom e a Gog, rei dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. É um convite para olhar atrás. Moisés conclama o povo a um exercício de memória e fé. Versículo 32, no verso 7, ele diz de novo: e clamou, e chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, te anima, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais, e tu o farás herdá-la. Deuteronômio 32, 7, ele diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Eu digo isso para os jovens da igreja hoje. Pergunte para o seu pai o que Deus fez. Pergunte para o seu avô o que Deus fez. Pergunte para os anciãos da igreja como eles chegaram aqui. Pergunte para os outros como foi a sua jornada. Sempre foi com um belo telão de LED? Sempre foi com ar-condicionado? Sempre foi com estacionamentos para botar seu carro? Não, nem sempre foi assim. Mas olhe para trás. Lembra-te dos dias da antiguidade. Isso não é saudosismo, não. Isso é reconhecimento da soberania, do Todo-Poderoso, dos caminhos que lhe trouxeram até aqui, daquilo que Deus fez na sua vida. E nós temos a mania de esquecermos. E as lutas, os ventos sopram, as águas batem na porta da nossa casa, os problemas se amotinam, e a gente tem vontade de sair correndo, mas Deus nos chama à lembrança e diz: olhe para trás. Veja se alguma vez eu te abandonei. Veja se eu deixei seu barco afundar. Veja se eu deixei Og te destruir. Veja se eu deixei a maldição dos outros cair sobre ti. Não, eu não deixei, porque quem cuida de você sou eu. E o que Deus propõe é que a memória seja inundada com os fatos que expressam o poder e a fidelidade e o amor de Deus. Porque é da natureza humana ser infiel. E nós lutamos contra isso. Mas é da natureza humana ser infiel. Mas é da natureza de Deus ser fiel. É da natureza de Deus a fidelidade, a cumprir as alianças, a cumprir os pactos, a cumprir as promessas. Deus prometeu, Ele cumpre. Deus falou, Ele faz. Você pode teimar e dizer que não, e Deus às vezes fica só ouvindo você assim, só olhando. Porque se Deus desse ouvido a tudo que a gente fala, coitado da gente. Coitado da gente. Deus ouve tudo, mas Ele não leva em consideração tudo. Elias, desiludido da vida, Jezabel atrás dele, os exércitos, e ele deixa o moço dele, pega deserto adentro, chega lá, dorme, e cansado, depressivo, acha uma sombra e faz uma oração e diz: eu quero morrer, acabou-se tudo, nem caindo fogo do céu aquela mulher tem jeito, e está atrás de mim, e querem me matar, acabou-se tudo, eu quero morrer. Elias pediu a morte, e Deus olhou do céu. Fico imaginando, me permita ler a Bíblia imaginando, ficou imaginando Deus olhando do céu assim, aí, não é doutrina não, só um pensamento meu, fico imaginando Deus conversando com o anjo, sei lá, olha lá o meu profeta, está tão cansado, cansou, as lutas dele foram muito pesadas, ele acha que vai morrer, vai lá, aí o anjo desce. Eu sou encantado com essa história.
Porque o anjo não dá um chute em Elias, não. Aê, cabra fraco, levanta-se. Você não orou, caiu fogo do céu. Não, ele pega Elias, ele olha Elias, olha o cuidado de Deus. Deus esquenta a pedra. Para o pão não esfriar. Botou o pão sobre a pedra, deixou água, chamou Elias, come, e foi embora. Porque Deus entendeu que ele estava cansado. Existem momentos que a gente cansa, irmãos. Sabia? Eu não sei se o pastor Antônio José cansa, mas eu canso. O pastor presidente é feito de outro material, né? A gente acha que ele não cansa. Mas a gente cansa. Tem dias que a gente não quer sair de casa. Ontem eu falei lá na cidade, você vai para o culto pregar, você é o responsável pela pregação, você tem obrigações com isso, você é o pastor da igreja, você tem anos de leitura bíblica, de textos guardados, mensagens escritas, e você olha para a igreja e diz, meu Deus, eu vou dizer o que hoje? Eu vou falar o que hoje? Talvez o irmão não entenda, mas Deus entende. Mas Deus entende. E ele olha Elias, e aí o anjo volta de novo, dá comida, ele deixa Elias dormir, porque existe o tempo que precisa descansar. Deixa ele dormir, ele está cansado. E você não pode tomar decisões sérias no momento de cansaço, porque você pode se arrepender depois. Descanse, Elias descanse. O anjo volta, dá pão e comida e água para ele de novo. Aí o anjo diz, levanta-te, porque a sua jornada é longa. Aí sabe o que eu acho extraordinário? Como a história de Moisés, é que o homem que desejou, olha como é que a gente não sabe de nada. Olha como nós somos obtusos. O homem que desejou a morte, o plano de Deus para ele é que ele não veria a morte. O homem que desejou morrer, era como se Deus dissesse, tu não sabe de nada, Elias, eu tenho uma carruagem de fogo para te levar. Hoje você está pedindo a morte, mas no tempo de Deus, força virá sobre ti, você seguirá a jornada e Deus te livrará. Então faça uma análise, olhe para trás. Eu sei que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não é nesse sentido. Estou falando de você olhar para trás e ver os sinais de Deus, dos milagres, dos cuidados, da soberania. Já estou encerrando, irmãos. O fato é que a terra, além do Jordão, representava incerteza e segurança. Os relatos que chegavam ao povo eram de uma terra frutífera, porém habitada por guerreiros, exércitos e protegida por cidades fortificadas. Perante esse temor, Moisés lhes ensina, versículo 3 do capítulo 31, e o Senhor fará como fez a Seom e a Og. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te desamparará e nem te deixará. No verso 8 ele diz isso, ele traz de volta isso. Vocês estão com medo de atravessar o Jordão. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã, você está com medo de enfrentar a semana. Você está com medo de enfrentar esse novo desafio. Você está com medo de enfrentar determinadas coisas, aquilo que tem se proposto diante de ti. Tem medo. Moisés está ficando velho, como é que eu vou passar ao outro lado do Jordão? Lá tem um povo grande, lá eles estão tomando conta da coisa, e lá quem manda é eles, mas Deus está dizendo, vai, porque eu vou antes de você. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Não tenha medo de atravessar o Jordão, porque eu já estou do lado de lá. A mensagem é clara. Deus está onde ainda não chegamos. Nós não chegamos lá,
mas eu sei que Deus já está lá. Eu ainda não cheguei lá, mas Deus já está lá. E Ele tem um caminho traçado para que eu ande por Ele. Deus já está lá. Nós temos medos, nós somos cheios de medos. Eu mesmo tenho um monte de medo. Nós temos medos, nós temos preocupações. Estou pastoreando uma igreja, e quando assumi o pastorado dessa igreja, eu pastorei igrejas em João Pessoa, setores em João Pessoa, por 20 anos. Trabalhei com o pastor, continuo trabalhando com ele, e algumas pessoas não entendiam. Mas, rapaz, você trabalhou tantos anos com o pastor tem você como filho, por que o pastor está te mandando para um campo? Mas eu sabia que o meu tempo havia encerrado. Fazia 3 anos que eu tinha dito a ele, falei, pastor, olha, o senhor precisa tomar uma decisão na sua minha vida, porque se o senhor não tomar, eu vou tomar. Vou tomar outro rumo, fazer outras coisas, porque o meu tempo está encerrando. Porque tem uma hora que tudo se encerra, todo ciclo se fecha, e novos ciclos precisam se iniciar. E para que novos ciclos se iniciem, ciclos anteriores têm que fechar. E tem pessoas que não conseguem avançar, porque eles não conseguem encerrar etapas da sua vida, que foram boas, mas elas precisam encerrar, você precisa seguir adiante. Você precisa seguir além. Você precisa tentar entender o caminho que Deus tem para você. E aí o pastor brigou comigo e disse, você não vai embora, você não sei o quê, não sei o quê. Reclamou comigo. E eu morava na casa pastoral da igreja. E eu tinha o meu apartamento. E eu reformei o meu apartamento. E eu pedi para o pastor, eu e Ângela pedimos para o pastor, não, pastor, a gente só quer voltar para a nossa casa, para o nosso apartamento. Precisa fazer uma obra lá na igreja, e a casa fica na parte de cima, precisa derrubar a parte de baixo, eu não vou ficar morando em uma laje que eu não sei como é que está a situação dela, porque é uma igreja antiga. Aí ele falou assim, isso era final de dezembro, 31 de dezembro. Esse jeito dele mesmo assim, tá bom, pode voltar para o apartamento de vocês. Aí nós voltamos. Aí quando foi na ceia de janeiro, aí ele olhou para mim assim, começou a chorar, e disse, tem jeito não. Eu tinha me mudado, tinha 15 dias. Ele disse, não tem jeito não. As estrelas se moveram, as setas rodaram, tinha os pastores em volta, e a seta parou em você. Você vai embora. Falei, vou pastor? Vai. Aí eu falei para a Ângela, mas não é possível. Não é possível, não podia ter mandado a gente direto na outra casa. Faz 15 dias que eu cheguei no meu apartamento, está novinho, está tudo bonitinho. As coisas da casa nem cabiam, nós demos para os outros. Aí passou mais 30 dias, ele me chamou com a mesa da diretora e disse, Edu, meu filho, eu estava orando, ele começou a chorar de novo, os pastores, o pastor Arquimedes estava na reunião, que é um dos nossos vice-presidentes, assim, Edu, meu filho, o senhor aceita ser pastor na Assembleia de Deus em Rio Tinto? E ele já tinha sido pastor dessa igreja há uns 30 anos atrás. Aí eu disse, estou às ordens de Deus e da igreja, pastor. Ele, pronto. Isso era uma terça-feira, 11h30 da manhã. Aí ele, pronto, despeça-se da igreja hoje à noite, que era culto de doutrina, porque na sexta-feira é a sua posse. Assim. Aí eu cheguei em casa e disse para a Ângela, Ângela, a parte mais difícil é essa. Aí eu falei, Ângela, ela, o que foi? Eu falei, Ângela, olha, senta aqui. A gente às vezes não pensa, né? Mas a esposa da gente é uma joia, escola de menino, no meio do período escolar, tudo, né? E, Ângela, olha só, o pastor me chamou, o que o pastor inventou agora? Olha, chamou a gente assim, e assim, é para a gente se despedir hoje à noite da igreja. Ela, despedir para quê? Falei, porque a gente está indo embora para uma outra cidade. Ela, ai, Jesus! Resumo da história, fomos para lá. Deus falou aos nossos corações, entendemos que era a vontade de Deus. Aí fomos lá, tivemos a posse, assumimos o pastorado da igreja, e aí o tesoureiro andando atrás de mim. Claro que existem preocupações, embora tenha muitos anos de pastorado, e o tesoureiro andando atrás de mim. Pastor, eu falei, calma, meu filho, eu acabei de chegar na igreja, me deixe dar a paz do Senhor para os irmãos. Não, é porque tem umas coisas que essa igreja estava sem pastores lá. E, enfim, aí
Ele queria falar comigo, eu falei, calma, meu irmão. Pastor, a gente tem muita coisa para resolver. Eu falei, então, resolva, profeta. Não, tesoureiro, resolva, depois a gente se acerta, depois a gente senta para ver, mas hoje eu não posso. Não, pastor, já é amanhã. Pastor, o senhor não está entendendo, a gente só tem R$20 de saldo. Essa foi as boas-vindas. Essa foi as boas-vindas. Só tem R$20 de saldo, pastor. Aí eu olhei para ele, achou que eu ia ficar para você. Eu falei, que bom que não está negativo. Que bom que não está negativo, né? Aí ele, então, eu falei, meu irmão, eu fui líder de missões por quase 20 anos. Se eu esperasse ter dinheiro na igreja para fazer as coisas, nunca tinha feito nada. Aí eu falei para ele assim, fique tranquilo, não vim para aqui passear não. Eu atravessei o Jordão, porque Deus falou para mim que Ele já estava aqui. E se Deus já está do outro lado, não tem Og, não tem Magog, não tem Filisteu, não tem Midianitas, não tem diabo, não tem Jericó, não tem muralha, não tem gigantes, não tem nada. Deus já está do outro lado. A mensagem é clara. Deus está onde ainda não chegamos. E é possível descansar perante o novo que nos desafia, porque Deus já está além do Jordão. Essa é a minha mensagem para vocês hoje de manhã. Posso fazer uma oração, pastor? Por gentileza, meus irmãos, fiquem de pé. Quero apenas relembrar a você, antes de eu fazer esta oração, quero apenas relembrar. Você não vê nesse texto mágoas, angústias ou tristezas, porque na jornada da vida, às vezes muitas mágoas nos acompanham, muitas frustrações nos acompanham, e nesse texto aqui, em Moisés, em Josué, em Deus, não há espaço para mágoas e frustrações. O registro de Deus sobre Moisés não é, está aí o homem que me desobedeceu, eu mandei para ele falar a rocha, ele feriu. Não, o último registro de Deus sobre Moisés ele tinha 120 anos, seus olhos não escureceram, nem sua força se acabou. Era como Deus estivesse dizendo, despeçam-se do meu amigo, eu vou tirá-lo daqui, porque ele já fez o que estava para ele fazer. Agora tem outra jornada, e Josué, filho de Num, servo de Moisés, vai guiá-los no resto da jornada. Não carregue mágoas, não carregue tristezas, não tenha como último depoimento, aquele triste me aborreceu. Não guarde mágoas. Nós estamos indo para atravessarmos o Jordão. E não nos cabe levar mágoa nas bagagens. Não nos cabe levar decepções nas bagagens. Então a primeira coisa é essa. Não leve tristezas. A segunda, olhe para trás. Relembre como Deus cuidou de você. E o Deus que cuidou até aqui, Ele continuará cuidando amanhã. E em último lugar, lembre-se, não tenha medo do novo. Você ainda está caminhando para lá, mas Deus já está lá te esperando. Moisés podia falar isso, porque Moisés sai do Egito fugido, sem eira e nem beira, como diz o outro. Para em um poço, acha que está ajudando mulheres. Não, Deus tinha reservado o lugar certo, na hora certa, para livrar a que seria sua esposa.
No caminho de Moisés tinha Reuel, que significa amigo de Deus. Que aquele fugitivo, Deus já havia provido a ele casa, esposa, comida, trabalho e roupa lavada. Até que um dia comum Deus o chama e diz: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Deus estava dizendo: eu sou o Deus que acompanho a sua história. Eu sei quem você é. Deus está lhe dizendo nesta manhã, Ele sabe quem você é. E Ele sabe que a sua jornada está pesada. E Ele sabe que você está com medo do amanhã. E Ele sabe daquilo que lhe traz angústias e preocupações. Mas Ele lhe diz para você nesta manhã, diante da autoridade da palavra de Deus: acalme seu coração. Atravesse o Jordão. Deus vai à sua frente. E Ele vai desfazendo. E você há de alcançar aquilo que o Senhor lhe prometeu. Porque Deus é fiel. E a fidelidade faz parte da natureza de Deus. Feche seus olhos comigo. Por um minuto. Feche seus olhos. Eu quero que você ore a Deus. Que você conte para Deus como está a sua jornada. Como está a sua caminhada. Quais são as suas preocupações? O que Ele espera nesta segunda-feira? Conte para Ele. Fale com Ele. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor olha dos céus para nós e não vê uma multidão. O Senhor vê indivíduos. O Senhor vê corações na sua individualidade, com preocupações, com angústias, com dúvidas, com tantas coisas que tornam pesado a jornada. Mas a minha oração nesta manhã, por todos nós, é que o bálsamo de Gileade, que a graça do Todo-Poderoso, que olhos que curam feridas, possam descer sobre esta casa de oração, e eles possam ser cheios de confiança e de certeza que o Deus que nos guardou até aqui continuará conosco na jornada da vida e nos levará ao fim determinado. Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que lança fora o medo. Tu és aquele que abre e amplia os horizontes. E que nesta manhã, nesta igreja, neste culto dominical, haja, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Que haja clareza na jornada. Que não hajam mágoas, que mágoas sejam curadas, que feridas sejam tratadas. E que a jornada da fé não seja uma jornada que permanece conosco com angústias, não, mas com a fidelidade, com as lembranças da fidelidade, da bondade, da graça, do amor e do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.